Oi, gente, eu sou a Cris Nalmoves, diretora da Cosmo. Hoje a gente está recebendo aqui Sabrina Parlatori. A gente está nessa programação intensa sobre o Outubro Rosa. A Sabrina fez um texto lindo pra gente aqui na edição, que tem a Fernanda Souza, que está nas bancas. Corre, a última semana que a revista está nas bancas, gente. Sobre câncer de mama. Sim, precisamos falar sobre isso, meninas. Sabrina, é um assunto que a gente de fato precisa falar mesmo, né? Assim, a gente... Sem dúvida alguma, né? Eu faço questão, assim, de participar dessa campanha do Outubro Rosa para dizer às mulheres que o câncer de mama é o câncer mais curável quando você pega no início, quando você descobre no início. Então, assim, o diagnóstico precoce é fundamental para a cura da doença. Então, assim, não dá mais para morrer de câncer de mama. Vamos fazer os exames, pegar o câncer no início e resolver o problema, né? Então, mas infelizmente muitas mulheres ainda morrem, né? Por câncer de mama. Acho que é das coisas que mais, se eu não estiver falando bobagem, talvez seja uma das razões que mais matam mulheres no Brasil, não? E muitas vezes, por quê? Porque pegou o câncer já avançado, né? Como é que você descobriu, Sabrina? Como é que é teu processo nessa história? Olha, Cris, é bem curioso, interessante, eu faço questão de falar detalhadamente, porque assim, lógico, eu sempre fiz meus exames preventivos todos os anos, desde novinha, e mamografia desde os meus 35 eu já faço, e sempre dou uma checada, olho e tal. Eu descobri o meu câncer de mama em maio do ano passado, maio de 2015, tá? Porque eu senti um caroço, eu tava assim, assistindo televisão, passando a mão aqui assim, de repente senti, porque era bem aqui em cima do seio esquerdo. E dava pra sentir de fato, assim. Então, meninas, essa história do autoexame faz bastante sentido, né? Faz. Deu pra sentir, aí eu comecei a palpar, falei, nossa, uma bolinha aqui, o que é isso? No dia seguinte já liguei para a médica, já fui correndo fazer os exames, ela já me mandou para o mastologista. Aí ele olhou os exames, falou, não, a gente tem que fazer uma biópsia. Aí fiz a biópsia e aí deu o resultado, né? Em menos de uma semana tudo isso. Entre sentir o caroço e o diagnóstico. E ter câncer Foi uma semana. Aí a vida... Vira de ponta cabeça. Vira de ponta cabeça. Só que... em 2014, nos meus exames anuais de 2014, esse nódulo já tinha aparecido no ultrassom de mama. Eu sempre fazia ultrassom e mamografia. Na mamografia não deu nada, só que no ultrassom ele apareceu bem pequenininho. A médica no laboratório falou, olha, eu indico uma biópsia para esse nódulo. Ele está bem pequeno, mas eu acho legal fazer. O médico que estava me atendendo na época falou, não precisa fazer biópsia. Não é caso, na mamografia não deu nada, a gente vai acompanhando, no próximo exame a gente vê como tá. E o próximo daí já era? No próximo, quer dizer, não deu nem para esperar, eu senti o caroço depois de 10 meses dessa história, foi quando eu senti, e ele já tinha dobrado de tamanho. Quer dizer, não dá para ficar esperando não, ainda mais no meu caso, era um tipo de tumor agressivo, acelerado. Então ele dobrou de tamanho, ele estava com 1 centímetro e pouquinho em 2014, em 2015, quando eu senti, ele estava com 2,7. Então assim, caramba, é muito rápido. Por quê? Porque ele é um tipo que se desenvolve rapidamente, o meu tipo. Tem outros tipos que não, vão bem. Por isso que eles, daqui 6 meses a gente vê de novo, porque a maioria cresce lentamente. O meu tipo não, o meu é o triplo negativo. Ele é considerado o tipo de câncer de mama mais agressivo. Porém, consegui ainda detectar a tempo em estágio inicial. Meninas, deixa eu falar uma coisa, se vocês tiverem dúvida, tiverem perguntas, mandem, a gente vai respondendo para a Sabrina, a gente vai perguntando aqui para a Sabrina. Sabrina, a gente, a gente está fazendo esse mês do Outubro Rosa aqui com o apoio do Fleury, que está com a gente nessa história. Semana passada a gente teve uma conversa com a turma do Fleury, que uma das médicas estava contando para a gente que não dá para saber o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, se a gente tem mais exames e por isso mais mulheres. Ao mesmo tempo, não dá para saber se tem mais mulheres e aí, enfim, a gente está detectando mais coisa. Mas o que se percebe é que antes a gente tinha a tia, a avó, a prima de alguém tinha ficado doente.
nunca era uma amiga próxima, alguém que você conhece. E tinha uma coisa que acontecia que entre, principalmente as pessoas mais famosas, a gente abafava completamente esse assunto, assim, né? Quem conta muito que tá doente. Como é que as pessoas reagiram com você, assim? A gente tem essa frase, tem uma frase horrível do Nelson Rodrigues, mas que acho boa, no fim das contas, que a gente é brasileiro solidário só no câncer, né? Assim, é uma frase horrível, mas como é que as pessoas reagem com você, com essa história, assim? Bom, primeiro, essa história de que parece que tem muito mais gente, né, tendo câncer. Na verdade, o que os médicos dizem é que a gente está fazendo mais exames, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente está fazendo os exames com mais frequência, então descobrindo mais. Antigamente, né, a gente, sei lá, a nossa avó, bisavó morriam. Do que morreu? Ficou doente e morreu, né? Muito provavelmente era de câncer. E era um câncer, né? Você não sabia câncer exatamente do que era um câncer. Do que um câncer, porque daí em estágio avançado ele já se espalha e tal. E hoje em dia a gente está conseguindo, né, pegar mais cedo isso, né? Graças a Deus. Mas é incrível mesmo a incidência, né? Eu, estando nesse universo, né, há 1 ano e meio, para todo mundo que eu falo, sempre tem alguém que conhece, assim, a minha cunhada, uma amiga da minha irmã, todo mundo tem alguém que conhece com câncer de mama, o que teve, o que está passando por isso. E eu, depois que eu me expus, o que eu recebo de mensagem de mulheres passando pelo problema e que me mandam mensagens, né, por Facebook, inbox, e eu respondo, muito legal, assim, né, poder trocar isso. Você tinha perguntado Eu acho que era isso. Temos perguntas aqui. Primeiro, as meninas estão malucas, que a Sabrina tá aqui, todo mundo adorando. Eba. E a Tatiana Rodrigues perguntou se você teve algum caso na sua família. Que ela tem um carocinho, ela tá fazendo biópsia acompanhando há 6 meses. E ela tem um caso de câncer na família dela. Ela queria saber se você teve na sua. Olha, essa é a primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu falo assim, eu passei pelo câncer. Tinha alguém na sua família? Não. Que eu saiba, ninguém. Então, assim, mãe, avó, né? Ninguém teve câncer, inclusive. Aquilo que eu falei, a gente não sabe se alguém lá atrás morreu. A avó morreu de alguma coisa que a gente não sabe exatamente. Que a gente não sabe exatamente, mas que a gente saiba, na minha família não tem nenhum caso de câncer, em geral. E depois eu fui saber que apenas 10% dos cânceres de mama são de ordem genética. Apenas 10%. O restante não. Sabrina, é muito uma doença que não dá pra vacilar. Não dá pra... Porque assim, ela não escolhe se você é rica, se você é pobre, se você é branca, se você é preta. Se você tem... Não escolhe. Novo, velho. Então, acho que a dica sempre, e aí acho que vale toda vez a gente falar isso, sentiu alguma coisa esquisita? Corre, porque... A gente tem ouvido falar, eu fiz essa pergunta nesse dia lá no Fleury, que a saúde pública no Brasil, a partir de 50 anos, faz mamografia. Ou seja, você não teria sido pega na saúde pública, né? Assim, não fosse nos seus exames, você não faria mamografia, né? A mamografia acho que é indicada a partir dos 50, você não estiver falando bobagem, gente. Mas eu não sei se diminuiu agora, eu sei que antes era 50. Eu acho que é 50 para mamografia e talvez ultrassom quando você é mais jovem. No teu caso, você descobriu no ultrassom. A gente sentiu qualquer coisa, corre no médico, insiste, porque a tua saúde é a tua vida aí, né? Tá. E você sabe que é muito comum, conversando com as meninas que passaram pelo câncer de mama, é muito comum ouvir a mesma história minha. O meu médico também não quis fazer biópsia, falou para esperar, para ficar acompanhando a evolução. Assim, a maioria das meninas que descobriram foi assim. A Karina aqui tá falando que não pedem biópsia para ela e ela tá preocupada por causa disso. Então, Karina. Karina. Eu, assim, por experiência própria, eu iria ver um outro médico e pedir uma outra opinião. Você sabe que, em função de eu contar essa história minha, né, que o médico não pediu e depois de uma menina me mandou uma mensagem, faz umas 2 semanas, inbox do Facebook, dizendo assim, Sabrina, obrigada por salvar a minha vida. Eu te vi falando... Não, eu fico até arrepiada.
eu te vi falando, né, da tua história, pois eu tinha um nódulo também, que o meu médico dizia só para acompanhar, não pedia biópsia. Ouvindo a tua história, eu fui num outro médico, pediu a biópsia e é câncer. Super inicial, acho que eu só vou precisar de cirurgia. Então, assim, é claro que os médicos dizem, né, as mulheres em geral têm muitos nódulos nos seios. Então, a maioria é benigna. Só que um ou outro não é. Então, E médicos não são infalíveis, gente. Então, Não se são você ficou em infalíveis. dúvida, vai numa segunda opinião, uma né, segunda, Sabrina? uma terceira opinião é sempre válido. Assim, eu aprendi depois dessa história, né? Não, gente, eu aprendi a desconfiar sempre. Vale a pena o double check. Vale, Tem vale a mais pena. pergunta? Sabrina, a Juliana tá falando aqui sobre como as emoções podem mexer com o nosso corpo. E você fala muito disso no seu artigo ali. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que você acha que mudou no seu humor que pode ter relação com o câncer? Com o jeito que você levava a vida, Sabrina, você fala disso. Aliás, quem tá fazendo a mediação hoje é a Júlia, que entrevistou a Sabrina Oi, gente! Exatamente. para o nosso papo com ela aqui na revista. E a capinha do celular dela, que tá filmando a gente aqui, é o símbolo do Outubro Rosa. Então, os médicos, eles não culpam nenhum agente, né, que teria causado. Não dá pra cravar, né? Não dá para dizer, você teve câncer por causa disso, ou por uma má alimentação. Má alimentação não, né? É o que a gente come hoje em dia, né? Tem muita coisa industrializada, muita coisa que a gente não sabe de onde vem, aquela história, né? Ou pode ser o quê? O estresse, ou a gordura, Então, assim, é uma série de fatores que não dá para saber exatamente qual foi, né? Eu sempre tive uma vida saudável, de praticar exercícios físicos, de me alimentar bem. Só que eu realmente passei por muitos estresses na vida. Então, intimamente, eu culpo o estresse pelo meu câncer. Assim, eu acho que eu já passei por momentos assim de muita tensão, de muito nervoso, de angústia, de insatisfação pessoal e profissional. E isso tudo com certeza mexeu comigo. Assim, eu sentia, sabe? Imagina, eu já tive síndrome do pânico, né? Muito. É um fantasma que me atormentou e me atormenta ainda. Desculpa, gente do céu. Então, assim, eu sei o quão mal o estresse já fez pro meu corpo, sabe? De você sentir, de repente, tudo tenso, uma corrente elétrica passando por dentro de você, e tonturas, e mal-estar. Quer dizer, realmente, o que a gente pensa, o que a gente sente, eu acho que está diretamente ligado ao nosso corpo. É aquela história, né, da mente e o corpo. Existe uma ligação muito forte. E como é que você dá conta agora, Sabrina, desse estresse? Como é que você tem tentado fazer? É difícil, não é simplesmente a gente falar, não vou ser mais estressada no mundo que a gente vive. Sim. Né? Não basta querer, a gente tem que se esforçar, e é um exercício mesmo que o tempo inteiro, né? De você procurar com que, sei lá, uma notícia triste não te invada tanto e mexa tanto com você. Eu sempre, sabe, qualquer notícia, qualquer coisa sempre me mexia muito comigo. Aquela colada de ombro no pescoço. Aquela coisa assim. E tá em todo lugar, né, gente? A violência, né? As histórias que a gente ouve de violência nas cidades. E é uma coisa assim que entristece demais a gente, né? E não é possível que não aconteça alguma coisa aqui dentro, né? E reflita no corpo. E outra, né? O excesso de tudo hoje, de informação, de estímulos. A gente é o tempo inteiro estimulado. Então, assim, o nosso corpo foi fabricado há muito tempo atrás. Há séculos, milênios. E lá atrás, quando foi fabricado, ninguém sabia que existia esse monte de coisa que existe hoje. Exatamente. Então, acho que o corpo não foi feito para aguentar essa carga de coisas que a gente recebe hoje, né? Então, acho que a gente precisa ir em busca de atividades e de estímulos que tragam um pouco a gente para dentro. Você consegue fazer isso? O que você faz? Eu procuro. Olha, eu quero muito voltar para a yoga, porque a yoga, ela sempre me trouxe assim, uma
paz, uma tranquilidade, a respiração fica mais desacelerada. Realmente eu me sinto muito bem depois de uma aula de yoga. Então eu falo, gente, parece que tá me desintoxicando, tirando sei lá, um troço de mim, um encosto, sei lá o que, né, de dentro. E eu preciso voltar ao yoga. Eu fiquei parada por conta da cirurgia do ano passado, etc e tal, né. E eu acho que... Você respira. Eu acho que é muito isso. Porque eu vejo que você respira fundo, assim, eu vejo na tua respiração, você vai respirando fundo no meio da conversa. É um exercício aí de respirar. Precisa sempre estar atento à respiração. Eu estou respirando? Porque às vezes a gente não respira, sabe? A gente está pensando tanto e tá, né, tanta coisa para fazer, para resolver, para pensar e se preocupar que você não respira, você não vive o agora. Então eu estou procurando viver o aqui e agora. Eu sempre fui muito ansiosa. Vide a síndrome do pânico, né? E é um puta susto, né? Assim, é de você pensar, pô, a vida é isso, é isso que vai me derrubar? Teve algum momento que você falou assim, putz, tô acreditando que isso tá acontecendo comigo? Nossa, teve. Assim, apesar de... Quando eu fui fazer a biópsia, eu já estava super desconfiada, porque o médico falou que eu tinha 40% de chance de ser câncer. Então eu já fui me preparando até o diagnóstico, assim, daquela semaninha. Mas assim, eu comecei a pensar, meu Deus, se eu demorasse mais para descobrir, eu talvez não estivesse aqui hoje, sabe? Eu poderia ter morrido. Valeu a pena aquele estresse, aquela briga, ou sei lá, ter topado aquilo que eu não queria, né? Ter me contrariado tantas vezes. Não vale a pena. Então, assim, é muito curioso mesmo, porque é um baque e meio que te dá um susto, te chacoalha, fala assim, peraí, como é que tá a tua vida? Você tá bem, você tá feliz? O que vai ser daqui pra frente? Eu sinto que eu preciso, assim, transformar muita coisa dentro de mim. E já tô fazendo um movimento para isso. Eu acho que a primeira coisa foi isso, assim, porque ao mesmo tempo que me veio tanto medo, angústia, incertezas, me veio uma tranquilidade, assim, uma serenidade. Parece uma reação do corpo, assim, sabe? Uma proteção. Eu falo, meu Deus, eu preciso ser serena para poder enfrentar isso, para dar conta disso tudo. E essa serenidade é que me fez, assim, parar para pensar, puxa vida, deixa eu ficar mais calma, vai. Não me preocupar tanto com o futuro, com amanhã. Ai, é aquela coisa, né, do ansioso, né, o típico, eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa, quando eu realizar tal coisa, quando, né, quando eu conseguir tal emprego, tal namorado, tal não sei o que, a casa. Gente, e o futuro não existe, o existe é hoje, aqui, agora. Então, é muito louco, parece que a doença meio que te traz assim... Bota o pé no chão, né? Assim. Te bota o pé no chão. Filha, acorda pra vida. E eu só agradeci, Cris, é muito louco isso, assim. Esse período pelo qual eu passei de tratamento, eu só agradecia. Eu agradecia por ter descoberto no início, eu agradecia pelo carinho dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais. Sabe assim, que tem um outro lado, né, da história. Você vai conhecendo gente muito bacana, você percebe que, né, tanta gente querendo te ajudar. E isso é muito legal também. E eu acho que eu curti muito também esse momento. Te ajudou isso? Me ajudou muito. Sabe, é muito louco. Assim, minha médica falou no começo, a minha oncologista, falou, Sabrina, calma, você tem data para terminar seu tratamento, ele é um tratamento preventivo, você não é uma doente fazendo quimioterapia, você não está doente, a gente já tirou a doença de você. Agora é uma prevenção. Então, o cenário para você é muito diferente de quem está lutando contra um tumor, precisando da quimio para destruir. Você vai ver quanta coisa bacana você também vai descobrir durante esse processo. Né? Quanto carinho, quanta... E realmente é verdade, assim. A gente não imagina que não, né? Você fala, não é possível, é muito sofrimento. Mas não, tem um lado também muito interessante, assim. É disso, de transformação, né? De você repensar a tua vida, conhecer outras histórias, outras pessoas, um outro universo. É bem interessante. Ju, tem mais pergunta aí? Temos uma aqui da Vânia. Ela falou o que você acha, Sabrina, sobre a cirurgia que a Angelina Jolie fez
como medida preventiva? Então, a Angelina Jolie, ela prestou um tremendo de um serviço para o mundo, né? Porque até então, a gente não ouvia falar sobre testes genéticos, sobre esse mapeamento genético para saber se você tem ali uma mutação genética para o câncer, né? Com probabilidades de ter a doença. A mãe dela morreu, acho que com 37 anos, então... Mãe, a tia, Mãe, a tia, tem o histórico dela é duríssimo, né? Duríssimo. E ela foi fazer o mapeamento genético e ela é positiva para o BRCA. 1 e 2, ou só 1, eu não sei exatamente. Eu sei que hoje em dia, graças a isso, muitas mulheres estão procurando fazer. Lógico que não é todo mundo que é indicado fazer o teste. Então é muito isso. Se você tem casos na família, tem um perfil ali, né, que tem que ser avaliado. Junto com o teu médico, junto sempre. Com o médico. Só que, infelizmente, o número de geneticistas no Brasil é baixíssimo. É pífio. No SUS não existe. Se você quiser fazer teste genético pelo SUS, não existe. Esquece, não existe. Então, está sendo muito importante, assim, porque quem desconfia que possa ter essa mutação e vai fazer o teste, já consegue tomar medidas preventivas, né? Que foi um pouco do que ela fez, né? Que foi o que ela fez, né? De tirar as mamas e depois tirou ovários e tal. É claro que é uma coisa que, assim, os médicos falam, não é para sair correndo e se desesperar, eu vou tirar tudo, quero ainda ser mãe, né? Não tem essa pressa, essa correria toda, não. Mas é bom. Se você tem um histórico, é bom saber. Eu ainda não fiz, vou fazer. Vai fazer? Vou fazer, eu sou indicada. Além de ter tido o câncer, o meu tipo triplo negativo, ele é um dos que mais dão positivo para o BRCA1. Então, eu vou fazer. Estou morrendo de medo. Não vai ser nada. Eu já conversei com algumas meninas que eu conheci que foram também triplo negativo e todas deram negativo para o BRCA. Então, eu falo, Jesus, tomara que dê negativo. Porque, não, e se der positivo, né? Enfim, vamos tomar as medidas preventivas. Vou ter que tirar as mamas, vou ter que tirar ovários, etc. Enfim, é o que a médica fala. Depois a gente passo de cada vez. Um passo de cada vez, né? Não tem pressa para nada. Vamos com calma aí. Ju, vamos lá, tem mais? Só para avisar para as meninas que estão perguntando como a Sabrina descobriu, ela falou isso no começo do vídeo, e o vídeo fica disponível no final, e aí vocês podem rever, e ela responde essas perguntas. Como ela descobriu. Tá. Tem mais alguma coisa aí? As meninas só parabenizando a Sabrina, falando da sua força, sua garra. Obrigada. Você sabe que isso tem sido uma coisa muito legal, né? O que eu recebo de mensagens, de carinho, de apoio, de força de tanta gente, eu não imaginava, assim, essa repercussão toda, esse interesse pelo assunto, e esse carinho, assim, eu fico arrepiada, sabe? Mensagens e mensagens que chegam. Porque eu acho que tem uma coisa também, Sabrina, que assim, eu falei isso pra Sabrina na hora que ela chegou aqui, eu tenho 38 anos, Sabrina aqui, como diz na matéria da Cosmo, tem 41. Vou fazer 42 em 20 dias. Ela é Sagitário que nem eu. A gente, enfim, cresceu junto e cresceu e aprendeu todas as coisas que eu sei de música, aprendi com Sabrina apresentando lá MTV, enfim, Disque, enfim, todas essas coisas. Acho que as pessoas, a gente desenvolve uma relação quase como se fosse uma amiga que ficou doente. Então, acho que um pouco da reação das pessoas tem a ver com isso, assim. E acho que tem uma outra coisa também que é uma doença muito... Não sei, a sensação que eu tenho olhando, eu tenho algumas amigas, enfim, que ficaram doentes, estão cuidando e tal, é só um abraço, porque não tenho o que falar. A sensação que eu tenho, assim, não tenho o que te dizer, né? Assim, puta, você tá ali num processo que é tão pessoal, uma viagem tão pra dentro, sabe? Você ficou sentindo isso? Assim, sim. Que você vai olhar ali, puta, o que você fez da sua vida? O que você tá fazendo da sua vida? Como é que são suas coisas? Que sentimentos estão ali? Como é que você vai... Você não deve tirar, obviamente, só o tumor ali. Você tem que tirar muita coisa que tá ali, né? Então, em muitos momentos, assim... durante o tratamento, e isso, conversando com várias meninas que passaram pelo câncer, também disseram a mesma coisa, assim, a gente se sente muito sozinha,
Assim, ao mesmo tempo que tem um carinho, mas é o que você falou, não tem muito o que fazer, né? Tem o que te As dizer, pessoas, né? o que elas vão dizer, né? Elas dão o apoio que tem que dar. Mas assim, é um processo, é um sofrimento muito seu. Você se sente ali, muitas vezes assim, meu Deus, em muitos momentos na quimioterapia aconteceu uma coisa comigo, que também várias meninas falaram a mesma coisa. Parecia, assim, que eu não me sentia que eu estava nesse mesmo mundo, assim, parecia que a vida e o mundo tinham, eu não tinha mais direito de ter aquilo, assim, mas era só um momento de muito mal-estar, né? Quantas sessões você fez? 16. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Porque a gente fica realmente com muitas privações, né? Você não pode tomar sol, você engorda, você incha, você perde cílio, sobrancelha, cabelo e tal. Então, parece que você não tá ali. Você O não cabelo dela é lindo. Eu tô chocada desde a hora que ela chegou. Tem uma pergunta aqui, Depois como eu é que falo ficou do a vaidade? cabelo. Então, e essa questão da vaidade realmente é muito importante, porque a autoestima vai lá pra baixo se você não trabalhar. Vai mesmo, assim, porque é muita mudança no corpo. Então, assim, você tem uma cirurgia que, graças a Deus, no meu caso, foi maravilhosa. Foi o que eles chamam de conservadora, no sentido de conservar a mama. Então, assim, ficou do jeito que entrou, saiu esteticamente igual, foi ótima. Não tive trauma nenhum. Mas depois tem um catéter incrustado aqui. Você tem que fazer uma cirurgia para colocar um catéter para receber a droga, porque as veias não aguentam. Quimio é muito pesada, né? Pra veia de braço. Forte, muito forte. Então, a maioria coloca o catéter. Aí você tem uma bola aqui. O seio, bem ou mal, tá operado, tá com esparadrapos, não sei o quê. Você começa a inchar. Você começa a engordar, porque é muito corticoide que você toma na veia. Esses corticoides incham a mulher, eu tô inchada até hoje. E tudo, aí começa, o cabelo cai, aí a sobrancelha, os cílios. É uma loucura. Por isso que é muito legal saber que hoje em dia a gente pode contar com cílios postiços, com maquiagem, né, e perucas, etc e tal. Vou falar do meu cabelo, que todo mundo me faz essa pergunta. Eu não fiquei careca por conta de um aparelho que é super recente no Brasil, que é um aparelho de resfriamento do couro É cabeludo. maravilhosa essa história, eu li isso no teu Instagram. É incrível, Cris. Assim, até 2 semanas antes de começar a químio, a médica falou, você vai perder todo o cabelo. Porque a droga para o câncer de mama, ela é alopécia total, careca. Aí fui ver peruca, tava, né, bem tentando assimilar essa informação. Aí ela me ligou, faltando 2 semanas, falou, Sabrina, existe um aparelho tal, europeu, na Europa já é usado há anos, tá chegando na clínica esse mês, vai dar tempo de você usar, você topa? Eu falei, é óbvio. O careca você já tinha, né, na verdade. E foi muito bacana, assim, ele foi aprovado recentemente pela Anvisa, foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA em dezembro do ano passado, ficou anos para ser aprovado aqui, anos para ser aprovado lá, mas é muito legal, não é indicado para todos os casos, nem tipos de câncer, leucemia, linfoma não pode usar para quem vai tratar esses cânceres, e de mama, eu não sei se todos, eu não sei se metástases, no meu caso podia, ovário acho que pode também, e é muito legal porque é um aparelho de resfriamento do couro cabeludo, então esse resfriamento provoca uma vasoconstrição, que seria o fechamento dos vasos sanguíneos do couro cabeludo, e com isso a química, na hora que você está recebendo a quimioterapia, ela não consegue penetrar totalmente no bulbo capilar, porque ele se fecha com a contração do resfriamento. Sensacional, gente. Deus salve a ciência. É incrível. Eu amo a indústria farmacêutica nesse sentido, porque tem gente pesquisando coisas que a gente nem imagina e por isso que é tão importante ter investimento nessas coisas, assim. Porque é isso, tem alguém neste momento pensando que as mulheres não precisam perder, as mulheres e os caras, enfim, não precisam, mas acho que pra gente é muito, faz muito parte do nosso
sei lá, da nossa autoestima, vai no... É isso, assim, tem que cuidar, ter alguém cuidando disso pra gente, é maravilhoso pensar. Muito legal. Tem alguma pergunta aí? Tem uma aqui que é a Bárbara perguntou: que conselho você dá pra alguém que tem uma amiga passando por isso? O que a gente pode falar, o que a gente pode fazer? Foi mais ou menos o que a Cris estava falando. Sabrina, qual foi a coisa mais... fazer uma pergunta bem besta, mas qual que é a coisa mais sem noção? Porque eu acho que as pessoas se sentem na necessidade de dizer alguma coisa e às vezes a gente Não atravessa sabe. o samba completamente e fala uma bobagem, assim. Mas é muito pertinente a sua pergunta, porque isso acontece muito. E é compreensível também, né? As pessoas não sabem o que te dizer. Então, é uma coisa meio chata, mas que também eu aprendi a lidar depois, né? Mas, em geral, as pessoas reclamam disso. Que tem gente que chega pra você e começa quase que a te culpar pela situação. Então, eu já tive, assim, casos de uma menina chegar e falar: mas o que você fez para adquirir o câncer? Eu passei numa loja e comprei. Não, gente, Sabe assim? que loucura. Sabe? É muito louco isso. Você já tá nessa situação e aí alguém acha que é Alguém- muito legal te falar, Que é muito legal legal. te botar aí da culpa. Isso. Tipo, aí vacilona, você Isso. pegou câncer. Porque É, as pessoas, além é. de tudo, ainda falam esse É. tipo de coisa, né? Então, assim, O que você acha que é um bom conselho? um bom conselho é você tá do lado, dar um abraço, mostrar o quão preocupada e o quão presente você está naquele momento, que você vai apoiar, que você vai dar força, que você vai ficar junto com ela. Se oferece para ir uma sessão de quimioterapia, coloque-se disponível àquela pessoa, sabe? Porque é muito legal, né? Naquele período era muito legal eu saber que eu podia contar, sabe? No meu caso, cada pessoa reage de um jeito, né? No meu caso, eu fiquei muito na minha, fiquei muito quietinha no meu canto. Primeiro porque eu tinha um mal-estar muito grande, então eu não conseguia sair, conversar com as pessoas e também falar sobre o assunto o tempo inteiro não era uma coisa que eu queria. Então, ficar mais com privacidade naquele momento foi bom pra mim. Agora, eu sabia que eu podia contar com amigas que estavam, sabe? E me mandavam WhatsApp, mensagenzinha todo dia de manhã, sabe? Uma florzinha, um sol, bom dia, né? Tudo vai passar. Um amigo meu me mandava sempre assim: sabia que tudo passa nessa vida? Até a uva passa? Aí já te faz rir, entendeu? É esse tipo de apoio, assim, que você pode dar, né? Então, eu tenho uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas mora na Holanda. Ela ficou passada, ela ficou transtornada, ligou para minha mãe, desesperada. E eu acalmei ela, né? Eu falei: calma, velho, é assim, peguei no início, vai ser tratável. Mas assim, sempre ela me mandava uma mensagenzinha, me mandava um vídeo falando. Então, é meio que por aí, assim, dá força. Não tenta muito. Mas o que será que aconteceu, que você fez, né? Pô. Gente, ouça esse conselho. Ju, a gente tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui que é da Ellie, ela perguntou quanto tempo durou o seu tratamento. Olha, do diagnóstico até o encerramento foram 10 meses. Como é que é teu acompanhamento agora, Sabrina? Qual que é a Agora, rotina? Nesse primeiro ano, né, eu acabei esse ano, fiz o tratamento, então de 4 em 4 meses eu tenho ido na médica, fiz alguns exames, e esses exames vão se espaçando, né, o tempo entre eles vai ficando maior, e é isso, assim, graças a Deus está tudo em ordem, com os meus exames, mamografia, todos os exames de mama. Eu tenho que fazer mais, assim, né? Além da mamografia e ultrassom, eu tenho que fazer uma ressonância todo ano, uma coisa um pouco mais específica, né? De exames. E fora o de resto, né? Tomografias de outros órgãos, mas tá tudo zerado, graças a Deus. Porque é muito louco, porque o homem chegou na lua e a mamografia continua doendo, feito uma desgraça, né? Ai, isso dói. E tem que fazer, gente. Eu sei que dói, é ruim. Olha, gente, eu tenho mamas densas, que eles chamam. Minhas mamas sempre vêm assim, extremamente densas. Ou seja, dói mais? Dói mais, porque por ser denso, eles têm que apertar até você falar: não é possível. Eu vou chorar. Eu quase desmaiei uma vez de dor. Então, assim, e ainda mais no meu caso, por já ter tido câncer, eles têm que realmente
tá tudo visível ali, sabe? Então aperta muito. Mas assim, gente, é aquilo, a gente tem que ser forte, Dura tem que 5 aguentar. minutos. Ali, Exatamente, gente. é isso. É dureza, mas dura 5 minutos. Isso sempre, em todo o meu tratamento, né, todas as dores, e tudo que eu passei, os exames, agulhadas, exame de sangue, é sempre assim, tá doendo, né? Vai passar daqui a pouquinho. Conta até 10 e passa. Respira e vai. Respira e vai. Já tem mais alguma coisa? A gente tem que encerrar. Vamos pra última, então, vai. É, A Simone tá perguntando o que mudou na sua rotina pós-tratamento, que o marido dela tá fazendo um tratamento de um melanoma. Olha, eu não sei o tipo de tratamento que ele recebe de drogas. As drogas do câncer de mama, o protocolo que eu tive, ele é bem forte. Foram 16 sessões, são aquelas 4 vermelhas, temidas vermelhas, depois as 12 brancas, Taxol. Você já era boa de saúde antes, Sabrina? Assim, boa, sabida dessas De coisas entender? de saúde? Porque eu, por exemplo, sou muito ruim dessas coisas. Eu vou, Tá. mas eu fico tipo, eu não sei do que você tá falando. E aí, mas eu tô vendo que você virou uma especialista, assim. A minha Você já médica era fala, boa, você tá dando aula na televisão? Ela fala, Mas você já era Eu boa disso sei. antes? Você já era esperta com essas eu coisas? sempre fui meio curiosa, assim, Sim. sabe, de ler bula, eu sempre fui essa, Você assim. tem uma admiração profunda por gente assim. Então, lógico que eu sabia tudo que estavam injetando em mim. Então, assim, os nomes das drogas eu sei. As vermelhas, então, foram as 4, doxorubicina e ciclofosfamida. São essas duas juntas que formaram essas 4 vermelhas iniciais. Depois 12 de Taxol, que é essa droguinha... Ai, eu odiei com todas as minhas forças o Taxol. Que de todas as reações adversas, a pior para mim foi a excitação que me trouxe a droga. E esse Taxol te dá isso. Ele te dá uma insônia, me deu uma insônia bárbara, mas aquela coisa, cada um reage de um jeito. Para mim me deu uma insônia terrível, não conseguia dormir, e o corpo era excitado o tempo inteiro, minha frequência cardíaca em repouso ficou mais alta, então aquela tum, 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 tum. Você que tem síndrome do pânico, não é a melhor reação. Né? Exatamente. Por isso que pra mim foi horrível, assim. E demora pra ir embora tudo isso. E depois do tratamento, esses sintomas ainda permanecem durante muito tempo. Você ainda Então, sente assim, isso? Como... Ó, tá tudo já indo embora. Graças a Deus a frequência cardíaca voltou ao normal, mas demorou. Foi depois de uns 6 meses. E o que dá com a droga Taxol são dores nas articulações. Mas assim, olha, eu vou te dizer, eu acabei a quimio em janeiro. Eu te diria que agora em setembro foi que passaram assim as minhas dores nas articulações. Que passou. Que de manhã eu não conseguia, a hora que eu acordava de manhã, sabe aquela sensação de corpo enferrujado? Eu não conseguia andar. Era assim, parecia uma velhinha, dor em tudo que é lugar, eu não conseguia usar salto alto. Tava um inferno. Então assim, para daí você ver a potência do negócio. É muito forte a quimioterapia. Aqui eu recebi um protocolo bem agressivo. E então assim, por isso que eu falo, a palavra de ordem para mim era paciência. Eu tinha que exercer Você acha que essa muito a é paciência. um bom conselho, É um bom conselho. para quem está enfrentando essa história? É paciência, porque nada é rápido, o tratamento demora, os efeitos colaterais demoram a passar, é muita mudança no corpo, sabe assim, você fica irritado porque mexe com os seus hormônios. Cris, É uma grande TPM com dor, com... Eu ainda estou completamente bagunçada. De hormônio. Eu parei de menstruar no meio da químio, a maioria para de menstruar. Parei em setembro do ano passado. Depois de um ano, setembro agora, voltou um pouquinho, mas sumiu de novo. Tem Isso todos tudo é o os sintomas esperado. de menopausa, tudo esperado. Isso é tudo dentro do que a tua médica, o teu planejamento com ela dizia. Sim. E a grande maioria das meninas, a gente entra numa menopausa provisória, temporária, só que pela minha idade, 41, 42 agora, a gente não sabe se isso vai reverter ou não. Quando é mais nova, normalmente volta, 30 anos. Por isso que as mulheres que estão mais velhas, assim, 30 e tantos anos, que estão passando, vão começar a químio, normalmente os médicos indicam congelamento de óvulos ou de embriões. Você fez? Você queria? Eu fiz.
Bom, isso já é um outro assunto pra gente fazer um A outro gente vai ter que live. fazer um outro live sobre isso, porque esse é um assunto que as nossas leitoras adoram Amam, lógico, saber. é super importante. Sabrina, queria te agradecer. Ai, Agradecer de você obrigada. abrir a tua história pra gente, abrir a história pras leitoras. Acho que é super importante mesmo ver gente É. passando por isso e entendendo Nossa. que a vida segue, É. que vai dar tudo certo. É. Para as leitoras que a gente não conseguiu fazer as perguntas, depois a gente vai marcar a Sabrina no post. Ela vai ver todas as perguntas de vocês. Quem não viu o live inteiro, assiste desde o começo, é legal, é bom saber. E prevenção, acho que é a palavra. Se tiver com dúvida, vai ao médico, vai a outro, vai a um terceiro. Acho que é a saúde da gente que está em risco. Querida, obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Adorei, adoro falar, contar minha história. Tem sido um grande prazer. Tem sido assim... eu quase que me realizo, assim, sabe? De contar, de saber que eu posso inspirar, que eu estou inspirando, conseguindo ajudar tantas mulheres. E é incrível, eu não imaginava que tivesse esse impacto, mas tem. E isso é muito legal. Para mim está sendo um prazer. E essa troca, né? Tipo, eu sinto que isso me ajuda também a Sim. passar por isso, a entender tudo. Essa troca de experiências é muito legal. Sabrina, obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, gente. Obrigada.